Fala galera, hoje começa mais um novo quadro para o meu canal, que é o Fit Talk. A ideia do programa é entrevistar atletas, profissionais da saúde, artistas e pessoas comuns, mas que levam um estilo de vida saudável. E o meu primeiro convidado é um atleta profissional do bodybuilder, ele é reconhecido mundialmente, já competiu várias vezes no Mr. Olímpia, que é o Eduardo Correia, e ele está ali dentro me esperando para bater um super papo. Vamos lá! Então, gente, estou aqui com o Eduardo Correia, vou bater aqui um papinho com ele. Tudo bem, Edu? Tudo jóia, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, né? Fiquei muito feliz, porque ele é o meu primeiro convidado aqui do Fit Talk, então para mim é um grande privilégio. Então, conta aí pra gente um pouquinho da sua história, né, como atleta, como que surgiu a vontade, né, de entrar para o fisiculturismo? Bem, eu iniciei as competições no ano de 2001, foi meu primeiro campeonato. Eu fui muito precoce, assim, eu comecei aos 18 anos de idade competindo, logo no meu primeiro ano eu já venci o campeonato catarinense overall, dali pra frente foi assim uma ascensão meteórica. Eu tinha 22 anos, eu fui campeão do Mr. Universo na Inglaterra e as coisas foram acontecendo de maneira muito rápida. Eu comecei a competir por hobby e de repente eu vi um potencial de poder estar crescendo, desenvolvendo. E é engraçado porque o fisiculturismo ele desenvolve na gente uma maturidade, uma força que nos faz sempre estar querendo nos superar. Eu não tinha essa mentalidade, por exemplo, quando eu jogava futebol, eu iniciei no esporte muito cedo. No fisiculturismo eu encontrei essa disposição, digamos assim, de poder estar treinando, levando a sério, com disciplina, com horários e estar realmente envolvido de uma maneira muito compromissada com tudo, porque é um esporte que realmente exige da gente o extremo, né, de comprometimento, porque a gente tem horários para treinar, horário para comer. Eu costumo dizer que o fisiculturismo é um esporte muito egoísta, né? Principalmente quem é casado com bodybuilder sabe. E de repente eu me vi numa situação onde eu teria que escolher se realmente eu queria fazer isso da vida, eu tinha que levar a sério. Foi aí que eu decidi ir para os Estados Unidos e essa decisão acho que foi um divisor de águas na minha vida, porque foi lá onde eu realmente entendi, compreendi o que eu estava escolhendo para a minha vida, assim. Eu acho que muitos atletas aqui no Brasil, eles decidem se tornar atletas, bodybuilders, enfim, independente da categoria, sem ter a noção do que realmente é aquilo que eles estão fazendo. Por isso que a dica que eu dou para quem está começando, muita gente pede, é tentar se informar e saber exatamente tudo que envolve a carreira de um fisiculturista para poder decidir se realmente ela tem, primeiro, predisposição genética e se ela realmente está disposta a passar por tudo isso. Porque foi só quando eu fui para lá que eu realmente conheci o que era o esporte, como era a vida de um atleta amador, profissional. Todo o dinheiro que eu ganhava lá, eu trabalhava numa academia, arrumando os pesos, limpando, fazendo um trabalho bem básico assim no início, só para me manter lá. E todo o dinheiro que eu ganhava lá, eu usava para viajar dentro dos Estados Unidos nas competições da NPC e Arnold, Olímpia. Então eu tive a oportunidade de conhecer os campeonatos, desde campeonatos regionais muito pequenos até campeonatos muito grandes. Então ali eu comecei a perceber que havia uma similaridade muito grande entre os atletas, independente de amador ou profissional, mas eu comecei a conhecer como era realmente um treino de um atleta, acordar, dormir e viver isso 24 horas. Então quando eu voltei para cá em 2005, fui competir o Campeonato Brasileiro, eu já tinha um conhecimento e um senso crítico muito grande perante a todas as variáveis que envolvem o nosso esporte, seja na alimentação, suplementação, máquinas, treinamento. Então eu já conhecia, eu já tinha uma grande experiência por ter passado esse período lá. Então foi aí que eu acredito que realmente eu aprendi demais e isso me fez dar um passo à frente dos outros atletas que estavam aqui no Brasil no mesmo período que eu. Mas eu tive que passar por todo o trajeto de amador, passar pelo campeonato sul-americano, campeonato mundial. Foi aí que eu consegui realmente, de fato, me profissionalizar. Mas a minha carreira como amador, ela foi muito... vivi os mesmos problemas que todos os atletas passam no Brasil, de grana e tudo mais. Isso é inevitável. Imagina, viver do esporte no Brasil já é algo muito desafiador.
E ser fisiculturista no Brasil é algo quase que inimaginável, né? Então, assim, para mim realmente foi muito difícil, mas eu estava disposto, eu não tinha um plano B. A minha faculdade eu já tinha largado, então eu não tinha um plano B. Eu tinha que fazer o meu plano A funcionar de qualquer jeito, porque eu não tinha um segundo plano e aquilo tinha que funcionar e eu estava disposto a fazer qualquer coisa para seguir o meu sonho. Eu não me sinto no direito, talvez, de dizer para as pessoas que elas não conseguem. Eu acho que todo mundo tem o direito de tentar viver o seu sonho e explorar a sua capacidade, mas realmente o conselho que eu dou é para as pessoas que iniciam nesse esporte, de fato, se informarem muito a respeito. Hoje é muito mais fácil do que na minha época. Hoje tem as mídias sociais, hoje tu consegue ter acesso mais fácil aos atletas, à informação de uma maneira geral. Então, acho que é isso. Tá muito certo, né, daquilo que vai fazer, né? Porque hoje em dia todo mundo quer ser um atleta, né? Bem que você falou, antigamente era muito mais difícil. E hoje parece que qualquer um consegue ser atleta, né? E as pessoas acham que é muito fácil viver disso. Ou não só atleta, mas tipo, hoje você quero ser modelo fitness, parece que tudo é modinha. E não é bem assim, né? Bodybuilding é muito além disso, né? Mas eu acho assim, somos nós que motivamos essas pessoas. E de certa forma, nós temos uma responsabilidade muito grande. Por isso que eu sempre falo que a gente tem que ser muito responsável nas informações e na postura com que a gente passa para as pessoas da nossa vida. Claro que a gente não vai ficar contando nossas mágoas, nossas dificuldades. O nosso papel aqui é motivar, mostrar sempre o lado bom. Só que eu percebo que nem todos os atletas hoje eles têm essa responsabilidade de estar passando para as pessoas informações que vão realmente fazer a diferença na vida dessas pessoas. Então às vezes eu abro mão da, digamos, entre aspas, uma fama para poder fazer um trabalho com mais seriedade e atrair um público mais sério, muito mais consciente do que eu me tornar um personagem. Não, né? Eu percebo hoje que a gente tem muito mais personagens do que atletas de fato. Então eu acredito que isso não que atrapalhe. Eu acho que tudo tem a agregar. Eu acho que essas pessoas são formadores de opinião, tudo tem de aquecer o mercado. Eu acho que as empresas, o nosso mercado, ele precisa de pessoas assim, pessoas sérias, pessoas irreverentes. Mas eu acho que eu falo isso para as pessoas que assistem a gente, que eles devem ter mais critérios na hora de filtrar as informações realmente que são passadas e saber que isso é entretenimento, isso realmente é informação. Eu acho que é isso. E você acha que foi fundamental você se dedicar 100% ao esporte, né? Você falou que largou a faculdade, não tem como, né, conciliar tudo. Então, na verdade, assim, eu lembrei de uma situação que eu estava numa feira e aí um menino se aproximou de mim e falou assim: Edu, olha só, eu fazia fisioterapia, eu tranquei a faculdade e você é bodybuilder, tu tem algum conselho para me dar? Eu falei assim: cara, por favor, volta para a faculdade, porque eu sempre digo que o que me trouxe até aqui foram as minhas tomadas de decisões ao longo da vida, mas não necessariamente seria o que eu diria que é certo ou errado. Quem sou eu para dizer o que é certo ou errado? Mas eu costumo dizer que eu fui um pouco inconsequente. Eu acho que todo atleta de alta performance ele tem um pouco dessa inconsequência de largar tudo e tentar fazer com que dê certo de qualquer jeito, sem pensando no amanhã. Cara, eu cresci escutando dos meus pais, dos meus amigos, o que tu vai fazer quando tu parar, o que tu vai ser da tua vida quando tu acabar de competir, e a tua saúde, e os teus estudos. Então, assim, eu fui de certa forma um pouco inconsequente, mas a minha inconsequência ela nunca foi assim insana, no sentido assim eu sempre fui um cara que eu não projetava muito o meu futuro, talvez por esse lado sim, mas eu sempre fiz de tudo para que desse certo, assim. Eu sempre, como eu disse antes, eu sempre tive muita disposição para fazer dar certo, então se eu precisasse ir para os Estados Unidos, treinar com os caras e conhecer melhor e viajar e limpar banheiro como eu fiz, eu fazia para poder estar dentro do esporte, vivendo isso todos os dias. Realmente, eu não pensava muito no meu futuro, graças a Deus tudo aquilo que eu plantei no passado hoje me trouxe um retorno no presente e no futuro. Eu acredito que eu fui muito bem sucedido nessa parte, mas assim, na época eu não tinha
não tinha muito planejamento no futuro, eu pensava sempre na próxima competição e na próxima. Isso eu acho que é uma imaturidade da idade, mas também uma inconsequência da cabeça do atleta. O atleta ele pensa muito a curto prazo, sabe? Então não é o conselho que eu dou, mas de certa forma as minhas decisões, as minhas atitudes, tomadas de decisões foram que me trouxeram aqui hoje. Tem que arriscar também, né? Que bom que deu tudo certo. E a gente não pode deixar de falar também, ao longo aí da sua caminhada, que você teve algumas lesões, né? Isso fez com que você parasse, né, de competir por algum tempo. Você pode explicar um pouquinho pra gente como que foi? Claro. As minhas lesões, elas foram todas provenientes de treinos. Então eu não costumo me lamentar e dizer, poxa, talvez eu pudesse ter ganho o Mr. Olímpia de tal ano porque eu me machuquei, enfim. Não, eu sempre procurei extrair o de melhor nas minhas lesões, e eu aprendi, hoje por exemplo, eu costumo dizer para as pessoas que treinam comigo, o próprio Henrique, que tem 25 anos de idade, eu costumo dizer, se eu na tua idade eu tivesse a oportunidade de poder trocar experiência com um atleta mais velho e poder estar aprendendo, isso talvez me daria um pouco mais de longevidade na carreira. Mas eu sempre fui muito autodidata, não me arrependo porque eu nunca fiquei esperando, eu sempre fui e fiz do meu jeito, certo ou errado, eu sempre fui lá, botei a cara e fiz, mas isso me gerou uma série de consequências no futuro, não só de coisas boas, mas também de muitas lesões. Em 2011, quando eu completei 30 anos, eu comecei a sofrer com lesões, assim. Então, eu tive uma ruptura no tendão do tríceps em 2013, faltando 10 dias para o Mr. Olímpia. Foi a lesão mais grave que eu tive. Estava treinando aqui mesmo, nesse lugar aqui, fazendo um desenvolvimento com 50 quilos, e aí meu tendão arrebentou e meu braço caiu, assim. Faltava 10 dias para a competição, aí eu achei que estava tudo perdido. Fui no médico, fiz um exame, realmente tinha tido uma ruptura completa do tendão, mas eu ainda tinha um movimento do braço. Inexplicavelmente o médico não sabia como, mas eu ainda tinha. Ele disse que era porque ainda existia um pouco de fáscia muscular, algumas fibroses que ainda seguravam o movimento. Porque o tendão do tríceps, ele é o responsável por fazer essa flexão e extensão do braço. Então, o médico me orientou a não competir, porque ele disse que isso aí poderia arrebentar a qualquer momento e eu poderia perder o movimento do braço. E aí eu falei, há 10 dias do Mr. Olímpia eu fui, eu ficava treinando só o que dava, perna, pec deck, coisas assim, que não usava o cotovelo. E aí eu competi no Mr. Olímpia nesse ano, ninguém sabia de nada, eu passei uma maquiagem para tampar a tatuagem, porque o braço ficou todo preto, assim, até a mão, ficou tudo preto, assim. E aí, dava para perceber, mas, assim, disfarçou bastante, sabe? Quando acabou a competição, eu realmente falei o que tinha acontecido para todo mundo. Aí expliquei também porque eu tinha ficado nessa colocação inédita de 5º lugar, porque eu estava sempre despontando entre os 3 primeiros. E aí, enfim, eu voltei para o Brasil, operei o braço, foi uma cirurgia bem grande, assim, foi a minha primeira cirurgia de fato grande. E eu tive 10 meses para fazer a cirurgia, a reconstrução do tendão, recuperar e voltar para o Mr. Olímpia no ano seguinte. Foi meu melhor ano do Mr. Olímpia, foi 2014, quando eu fiquei em 2º lugar. Então, assim, talvez a lesão ela tenha me trazido uma força, uma dedicação, talvez inexplicável, onde eu pudesse perceber que a gente é muito mais forte do que a gente realmente acredita que é. Então, eu aprendi muito, elas me trouxeram muitos ensinamentos, essas lesões. Foi aí que eu descobri que realmente a gente é muito mais forte do que a gente imagina. Foi assim, um período bastante difícil, por várias vezes eu questionei se eu pudesse realmente voltar a competir, e aí eu decidi que eu ia competir. No dia seguinte eu acordei, feliz da vida, vou competir o Olímpia, fui treinar perna de manhã antes da feira, lá na academia Next Gym, do Rogério Camões. Aí eu tive uma ruptura do tendão do quadríceps, tava fazendo um exercício bem pesado e pau. Aí eu já, botei a mão na cabeça e falei, cara, realmente eu acho que não vai dar mais. E aí fui no médico, falei, quero operar o joelho também.
Aí ele falou assim, eu não vou operar o teu joelho, nós vamos fazer um procedimento alternativo, um PRP, é onde ele faz uma injeção, uma infiltração de plaquetas, enfim, método mais alternativo, ainda não tem uma comprovação científica, mas e eu também tenho um bom fisioterapeuta de Brasília, o Kleber, que vem uma vez por mês para Florianópolis. Ele acabou intensificando a vinda dele para cá e a gente teve que adaptar o treino de perna, então o meu treino de perna ficou bastante comprometido nos meses que antecederam o Olímpia. Inexplicavelmente eu também cheguei com uma perna bem grande, então assim, eu tive que adaptar o treino, eu sempre treinei muito pesado e eu tive que adaptar o treino, talvez aquele novo estímulo me gerou um ganho muito, muito bom. Eu cheguei lá e fiquei em segundo lugar, foi um dos dias mais felizes da minha vida, assim, e aí eu acho que foi um momento que eu provei para mim mesmo que eu realmente era capaz e que eu tinha nascido para aquilo. E aí, em 2015 eu continuei competindo, em 2016 eu já sofria de dores no outro cotovelo. Só que o problema não era mais tendíneo, era articular. Então eu tinha vários osteófitos que limitavam a amplitude do meu braço. Eu sofria muito de dores. Em 2016 foi um dos piores anos que eu tive, porque a lesão de 2014, de 2013, ela foi assim repentina. Tipo, eu fui lá e lesionei. A lesão de 2015, 2016 foi um problema articular que já vinha me gerando muitas dores, muitas limitações, e então foi bastante difícil. Aí eu competi o Olímpia e falei que eu não poderia mais de maneira alguma passar por isso de novo, era muita dor. E aí eu emendei a preparação do Arnold Classic. Em dezembro eu realmente desisti, parei e fui fazer uma artroscopia no cotovelo para tentar raspar os osteófitos para eu voltar a ganhar amplitude. Como eu ainda tinha esperança de competir o Arnold, 2 dias depois, ainda com os pontos, tudo, eu voltei a treinar. Acabou que isso gerou um processo inflamatório absurdo e voltou os osteófitos, tudo, meu braço travou de novo. E aí eu tive que abandonar a ideia de competir o Arnold, comecei a tratar, só que aí já não era mais possível voltar atrás. Eu tive que ir em junho fazer uma outra cirurgia no cotovelo para corrigir isso, só que dessa vez eu tive que operar também o ombro, porque nesse período, como eu tinha uma limitação de amplitude do braço, meu braço ele não flexionava mais que 60 graus, eu acabei compensando muito com o ombro e eu acabei rompendo o supraespinhoso. Então em junho eu passei por um procedimento para arrumar o meu tendão do ombro e fazer uma nova artroscopia no braço. Começamos um novo processo de recuperação, abandonei a ideia de competir o Olímpia em 2017, ano passado, e comecei uma nova recuperação. O braço também foi regredindo com o tempo, voltei a treinar, o ombro ficou ótimo, mas o meu cotovelo se mostrou pioras, assim. Aí agora em janeiro eu fiz a 3ª cirurgia do cotovelo, uma nova artroscopia, dessa vez eles foram bem agressivos. Mexeram em ligamentos, rasparam bastante o osso e agora eu realmente consegui uma amplitude bastante funcional. Eu já estou com uma amplitude bastante grande. Eu não conseguia fazer coisas básicas, que era, por exemplo, comer, botar a mão na orelha, botar a mão na boca. Eu não conseguia atender o telefone, não conseguia dobrar o braço mais que 60 graus. Então agora eu já estou cada vez evoluindo, só que por precaução, por ser a 3ª vez que eu operei o braço, o médico pediu um período de recuperação maior. Ele falou de 4 a 6 meses sem treino. Então eu já estou completando o 2º mês sem treino. Eu treino só o lado esquerdo para gerar estímulo do lado de forma sistêmica para o lado direito. Eu inclusive postei no meu Facebook um artigo científico que fala sobre isso. Tenho treinado perna, também normal. Normal não, porque como eu não posso utilizar meu braço, eu não posso me segurar nas máquinas e tudo mais, eu ainda preciso de auxílio. Mas estou completando o 2º mês, a previsão é que eu retorno a treinar em maio, e aí dali para frente eu comece a aumentar o peso progressivamente. Então a minha expectativa de voltar aos palcos esse ano eu acho que é um pouco difícil. A minha ideia é voltar no 1º semestre do ano que vem, se tudo der certo. Então, muito bacana conhecer sua história, né? Porque a gente conhece assim, mas o básico por cima, né? E você contando assim, dá pra ver o porquê que realmente você é um campeão, né? Porque é muita história de superação, né? Se fosse talvez uma outra pessoa, já teria desistido na primeira lesão. Então, é muito bacana mesmo conhecer a sua história. É inspirador, né? Então, muito obrigada.
quer deixar algum recadinho, deixa aí suas redes sociais, que hoje em dia, né, tem que ter o seu canal do YouTube, que também tem bastante informação legal, né? Olha, antes de mais nada eu queria agradecer a oportunidade de estar podendo contar um pouquinho da minha história aqui no teu canal. Eu sei que pelo fato de tu ser uma mulher, o público às vezes a gente consegue alcançar um público, talvez um público da mesma área, mas umas pessoas diferentes, talvez que aprendam muito com essas lições que eu vivi ao longo desses anos. Espero que eu possa ter passado um recado legal para a galera. Quero deixar aqui minha rede social, meu Instagram é o @correiabodybuilder e o meu canal do YouTube é o Eduardo Correia. Então tá lá, eu tenho várias coisas sobre treino, alimentação e fico bastante feliz, contente de poder estar fazendo essa troca de conteúdo, poder estar participando do teu canal. Para mim é um prazer enorme. Eu te acompanho desde a época que tu competia, sou muito fã do teu trabalho também. E é isso aí, um beijão para vocês, até a próxima. Isso aí, obrigada, espero que vocês tenham gostado e nos acompanhem. Beijo!